Quem sou eu? Ou quem estou eu? Você já se fez essa pergunta? Tem certeza que muitos de nós fazemos essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa grande interrogação que fica em nossas cabeças. Fabiano, Fala, Luiz. quem é você? Quem Qua- sou eu? Quantas vezes a gente já se perguntou isso, né? Quantas vezes diante do espelho você olha e fala, mas quem é você? Qual é a minha missão aqui nesse planeta, né? E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Quem é você? Quem sou eu? É uma pergunta recorrente, porque as pessoas, mesmo no silêncio dos seus quartos, se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim nessa família? Nós já Sim, fizemos um episódio nesse verdade. sentido, né? Mas voltando essa interrogação, essa reflexão para nós: quem sou eu? O que a doutrina espírita poderia nos ajudar dentro dessa questão? Então, é interessante quando a gente vê nessa questão da ótica da doutrina espírita, porque a gente tem que ter dois pontos primeiro para a gente pensar. Primeiro, eu estou me enxergando como esse ser encarnado que vive esse momento aqui na planeta Terra, ou eu estou me enxergando como um espírito imortal, um espírito que sobrevive eternamente. Porque se eu não tendo essa ótica, não me observando como um espírito imortal, eu não consigo responder essa pergunta que você fez. Porque com certeza eu não vou conseguir saber quem eu sou. Concorda? Porque é muito raso a gente olhar só no ponto de vista material. Se a gente for pensar, é muito pouco tempo para eu me descobrir, né, quem eu sou em apenas uma existência. Então aí entra outra questão sobre a reencarnação. Exatamente. A reencarnação, ela vem responder essa dúvida do quem sou eu. Por mais que as pessoas às vezes não acreditem na reencarnação, o que eu particularmente respeito muito, Sim, mas seria importante a pessoa se dar a oportunidade de compreender. exato. Eu vou compreender o processo, eu não acredito. Ah, tá, mas eu não acredito. Ainda não acredita porque falta abertura. Falta abertura de consciência, expansão da consciência, que nós podemos chamar. Falta a pessoa se dar a oportunidade de entender, mas eu não vou Exato. acreditar. Eu até entendo que dipirona tira a dor. Tá, eu vou tomar assim mesmo, mas eu não acredito que ela vai tirar a minha dor. Mas você toma assim mesmo? Ah, me dá aí. Já tá Pronto. bom. Já tá bom. Já é um passo. E a reencarnação vai nos contribuir nesse processo? Por que que vai? Porque dessa forma a gente vai compreender os sofrimentos que a gente tem na vida. A gente, além dos sofrimentos, a gente começa a entender as nossas experiências pela vida. Nós vamos passar por várias experiências, ter várias oportunidades de aprendizado e aos poucos construindo essa caminhada de quando nós perguntarmos para nós mesmos, que é o homem diante de si mesmo, né? Sim. Perguntar para nós mesmos quem sou eu tenho uma bagagem espiritual que pode nos ajudar quando a gente tem essa reflexão sobre a reencarnação, que eu posso estar despertando em mim, já com esse pensamento a nível espírito, quem sou eu? Por tantas experiências que eu já passei. Por que para mim a vida às vezes é um pouco mais difícil, para o outro não? Eu começo a entender, igual você falou. Começo a entender o meu propósito aqui na Terra. A gente passar por aquelas experiências. É. E isso é importante porque traz uma paz no coração da pessoa a partir do momento que a pessoa se oportuniza, que ela abre o coração para receber essas informações. Muitas das vezes a pessoa, a pessoa, ela se fecha, ela se fecha a novas
a novas realidades. Não é novas realidades, mas há algumas informações que ela não estava ainda acostumada a ter. Vou dar um exemplo. Vou falar por mim. Certo. Eu era católico. E quando católico, eu era bem fechado com algumas questões espirituais. Então você é chapado naquele. Você é acostumado a um certo padrão de crenças ou dogmas. Então você tem que ficar ali. E quando eu comecei a ter um despertamento para a vida mesmo, eu comecei a perguntar algumas coisas para os dirigentes espirituais na época, que eram os pais, né? E não conseguiam trazer para mim, embora a minha curiosidade começasse só a avançar, avançar, avançar. E eu fui procurar. Mas acontece que muita gente continua nesse, Sim. sabe? Não quer saber, não, tá bom. Eu ir na a minha instituição religiosa uma vez por semana, fazendo aquilo que tá bom, que, né? Não, isso realmente não alimenta a nossa alma. Exatamente. Lá na frente vai arrebentar. É. Aí nós vamos ver qual é o meu propósito, quem sou eu, por que que eu estou aqui. Ela vai desaguar lá na frente. Aí sim vai vir essas perguntas. Quem sou eu? Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou dentro dessa família que eu só tenho briga ali, etc. Por isso que as novas existências nos trazem esse despertar. Exatamente. né? Exatamente. É por isso. Mas Nome do nosso podcast. despertar, aí, ó, E vamos quem ainda não despertar. se inscreveu, como é que faz? Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Curtem esse episódio e compartilhem para todos que possam se interessar sobre esse assunto. Ô Fabiano, eu tô notando que muita gente se inscreve no Instagram e não inscreve no canal, Pois é, né? é importante se inscrever no canal para você receber todos os vídeos. E para fortalecer o nosso trabalho, para Fortalecer o chegar trabalho. nas casas das outras pessoas. Então, peço a vocês aí que nos ajude a Se divulgar esse inscrevam aí. trabalho que não é nosso, é nosso. É nosso. Mas então, vamos lá. Jesus, quando a gente vê por essa ótica do espírito matéria, né, de novas oportunidades, né, em novas existências, desse amadurecimento do despertar, a gente começa a perceber que Jesus falou para Nicodemos, né, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele falou assim: como que eu vou te falar de coisas divinas, de coisas do alto, se você ainda só está com o pensamento em coisas da matéria? Exatamente. É como se ele falasse, é muito difícil, às vezes a pessoa que não se dá a liberdade de procurar um pouco mais, de tirar essa couraça, né, que deixa ela pelo menos de conhecer outras filosofias e outros aspectos, outras situações religiosas que podem trazer esclarecimento, porque senão ela não vai despertar. Ela ainda vai continuar com o pensamento materialista, igual Nicodemos. A gente vai falar de coisas espirituais e eles não vão entender. É como se você estivesse explicando álgebra ou química para uma criança de 5 Não anos. tem como. Você pode ficar ali, ela não tem essa compreensão Ela vai ainda. ouvir, mas não vai compreender. Então a gente vê muitas pessoas com essa dificuldade Isso, de abertura. E lá na frente fica, vem os conflitos de existência. de existência. Por que que eu estou nessa condição e não nessa? Que é uma Isso. condição mais privilegiada, materialmente falando. Por que que eu não estou numa situação que o meu vizinho está? Isso. E aí? Por isso que é importante, o que nós vamos falar agora, da pessoa estar diante de si mesmo. Do autoconhecimento. Da pessoa olhar para dentro dela mesma. Você falou um assunto aí que a doutrina espírita, ela trabalha de uma forma, assim, para mim, muito perto da perfeição. Essa proposta que ela traz para que nós nos autoconheçamos. E quem se joga nessa proposta e realmente busca isso daí, começa a ter uma paz de espírito e começa a entender, quem sou eu? Isso. Eu estou entendendo agora as coisas. Porque os nossos amigos espirituais, os bons espíritos, os espíritos superiores, eles trazem para nós, numa pergunta que Kardec faz a eles, uma resposta que para mim é a resposta de todos. Kardec pergunta para eles: onde está escrito as leis de Deus? Onde está escrito as leis divinas? E o que eles respondem para nós? Na nossa consciência.
Então, tudo que nós quisermos procurar, nós vamos procurar dentro de onde? Da nossa própria consciência. As nossas respostas, Nós já temos. nós já temos. E você sabe por que a gente já tem? Eu tenho um conceito e eu penso o seguinte. Não é que eu penso, não é uma coisa pessoal, mas se a gente for ver, Deus fez o ser perfeito. Deus não ia fazer uma criatura imperfeita. A essência espiritual nossa, ela é perfeita. Sim. E ele já coloca ali todas as sementinhas. Paciência, amor, compaixão, Tá tudo ali. tolerância. Esperando germinar. Coloca tudo dentro do nosso coração. Ao longo da nossa vida, não da vida terrena, mas das vidas, elas vão eclodindo como sementes que eclodem no seu tempo. Isso. No seu tempo. Aí quando você vê uma semente da paciência eclodir, você fala, nossa, eu não sabia que eu tinha tanta calma, tanta paciência. Você se assusta. Ou então, quando você eclode uma semente aí da raiva, né? Nossa, eu não sabia que era tão bravo. Você começa a se conhecer. E a partir do momento que você sabe que você pode ter uma paciência de 1 a 10, 9, vamos dizer, e uma raiva, uma situação mais difícil, 8, você passa a tomar remédio para que aquilo ali fique controlado dentro de um certo equilíbrio. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E é muito importante que a gente fala dessa forma, porque para a gente se autoconhecer não é fácil. Primeira coisa é que não é fácil. Às vezes falar tem que ser... não é. Não é. Não é uma coisa fácil. Mas é uma coisa que é trabalhada. Ela é trabalhada diariamente. Quando eu passo a me ouvir melhor, que às vezes a gente se encontra em um momento que todos vão passar por isso, gente, já adianto. Uns antes, outros depois. De você se questionar mesmo o seu propósito. Você sente que está um pouco perdido. Mas isso não é ruim. Isso é o momento de você olhar para dentro e perceber qual que é a mudança que você está sentindo. Ô Fabiano, o tanto de gente que chega em nossa casa perdido. Pois é. A nossa casa espírita chama-se SEARC, aqui na cidade de Formiga. Nós temos reuniões aqui que nós recebemos as pessoas perdidas. Perdidas. Confusas. E você precisa ter um carinho enorme, porque ela está em alto desequilíbrio. Ela está precisando situar-se. Exatamente. Ela precisa se conhecer. É como você vai num médico. A hora que o médico traça o seu diagnóstico, o que acontece com a gente? Alívio. Descobrir minha doença. Traz um certo alívio. Um filho da gente faz um trem errado, ele conta a verdade, traz o quê? Alívio. E o que acontece? Ato contínuo. Remédio. Exatamente. Que é o nosso momento. Entendeu? É o remédio. Por exemplo, então essa pessoa chega dentro de uma casa espírita precisando de uma orientação, precisando de um consolo, de um abraço, ser ouvida. Ela está em desalinho. E quando a gente consegue trazê-la para que ela entenda que ela tem todas as soluções dos seus traumas, das suas sombras, e ela vê, puxa vida, e agora como é que eu vou fazer isso? Ah, legal essa pergunta. Juntos. Vamos fazer isso juntos. Vamos caminhar juntos? Vamos. Isso. Na passagem do cego de Betsaida, Jesus, quando é levado à presença do cego de Betsaida, Jesus estende a mão. Sabia que essa passagem não existe outra na Bíblia que que Jesus estende a mão? Essa é a única. É isso. Ele estende a mão para o cego, ele aceita a ajuda, humildade e confiança, e ele faz o quê? Mostra o caminho. Vamos fazer aqui. Vamos, sabe? Ele propõe uma renovação espiritual. Mas ele precisa de querer. Mas ele aí ao momento que aonde ele aceita a ajuda. Exatamente. E muitos de nós precisamos da ajuda. Muitas pessoas estão ainda orgulhosas para aceitar uma ajuda. Exatamente. E aí vem o quê? A necessidade de nós
continuarmos no processo de ajuda, porque nessa passagem, Jesus ele faz a cura em 2 etapas. Na primeira etapa, ele propõe, aquela famosa passagem que ele cospe no barro, né, e faz um barrinho e passa nos olhos, a passagem de Marcos, tá que ele joga a saliva no olho, né? E aí, e agora, vês alguma coisa? Jesus pergunta. Ele fala assim, eu vejo homens parecendo árvores andando de um lado para o outro. Ele não viu ainda completamente. Ele ainda está, a sua visão está turva. E por que está turva? Porque é um processo de crescimento. Foi isso que Jesus quis colocar. Ele podia simplesmente fazer assim, ó. E aí a visão viria a visão. Ele fala assim, não, ainda não, deixa eu fazer. Aí ele faz uma segunda etapa de uma cura, né, do processo de cura. Aí sim ele se vê liberto. Importante isso aí. Ele vem em 2 etapas. Porque todo mundo precisa de ter o quê? Paciência. E Jesus não desistiu dele. Nós não podemos desistir das pessoas que vêm nas casas espíritas com problema. E às vezes a gente não tem uma solução para aquela pessoa na hora ali, ou ela não aceita. No caso, ele aceitou. Compreende? O cego aceitou. Depois vocês vão pegar lá, a passagem está em Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26, por aí. Eu sei isso porque eu falei isso ontem, viu? Lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, tá na ponta da língua. Muito bem, tá vendo? Tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Porque a gente precisa dessa edificação espiritual, né, que nos renove, mas a gente tem que entender que cada pessoa tem uma velocidade de compreensão e de aceitação de ajuda. Sim. Tem uns que ajudam, tudo bem, tem uns que ficam resistentes, são os orgulhosos, né, às vezes tem um orgulho ainda, né, a vaidade, etc. Mas o que Jesus ele coloca nessa história é que ele não desiste dele, ele faz uma segunda abordagem. E muitas das vezes a gente quer até ajudar, a pessoa se resiste e nós desistimos. Como espírito não podemos fazer isso. Você tem que acompanhar a pessoa, precisa, né? E isso que você falou é importante, por causa entra numa questão de meditação. Mas não na meditação no sentido né, de outras vertentes, mas uma meditação de auto-interiorização. A pessoa identificar essas necessidades dela. Exatamente. Identificar essas necessidades, aceitar a ajuda que você falou, que as pessoas às vezes estão em melhores condições de poder ajudar, e assim, ela estando remediada, né, ela poder sozinha caminhar nessas reflexões dela, que entra em uma questão muito importante, que é a humildade, né? A pessoa ter a humildade de saber que ela ainda está como espírito em evolução. Ela ainda não é perfeita. Nós não somos perfeitos, né? Então nós temos uma caminhada muito longa. Mas no próprio Livro dos Espíritos, em outra questão, que é na questão 919 do Livro dos Espíritos, que na verdade quem traz essas respostas para Kardec é o Santo Agostinho, no capítulo 17, se eu não me engano, lá no Caracteres do Homem de Bem. Na questão 919, Kardec pergunta para ele, fala assim, mas tudo bem, mas como que eu faço, como que é este caminho para me autoconhecer? Como que faz para me ser melhor? A pergunta como é de novo, né? Ela é sempre muito emblemática. Né? O Kardec como é que eu vou fazer isso? Kardec era ótimo, porque o Kardec é assim, não, tudo bem, eu entendo, mas como? Né? Então, assim, aí a resposta é simples. Que ele fala assim, um sábio da antiguidade já lhes dissesse, conheça-te a ti mesmo. Que ele estava se referindo a Sócrates, né? Que já tinha falado isso lá bem antes de Jesus, sobre o conheça-te a ti mesmo. Então ele cita Sócrates e fala assim, um sábio da antiguidade, lá bem atrás já tinha falado para vocês como que a gente faz para ter uma caminhada mais serena, para nos conhecermos melhor. Não é conhecer as coisas exteriores, é conhecer dentro de você. Conheça-te. Nesse momento, ele traça o diagnóstico geral. Isso. Ele traça o diagnóstico. Isso. Como é que eu vou me conhecer? E como que você fez?
Ele pergunta assim, Isso. como que você Tá, fez, tudo então? bem, eu concordo. E aí? E aí? Tá, eu concordo, então. Mas como que eu vou fazer isso? Qual que é o processo que eu devo fazer para facilitar esse meu autoconhecimento? Eu sei que você já leu essa parte no Livro dos Espíritos. Eu acho que a maioria dos espíritas É, já leram, já sim. estudaram. Mas aproveitar que você está com o Livro dos Espíritos aí, lê um pedacinho para que a na gente íntegra aqui? possa ser fiel à orientação do como. Porque é extremamente importante essa essa segunda parte aí Vamos lá, então. 919. é. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Conhecimento de si mesmo. Aí na questão 919, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha que ele pergunta o meio prático. E a pergunta é direta. É direta. Essa é boa. Aí ele fala, um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Aí ele não entende muito bem, Nato, mas como? Tá, aí ele fala, ó, tá bom, eu devo me conhecer mesmo, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, que é a questão 919A. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Eu falei, é muito difícil conhecer a si mesmo. Qual o meio de se eu conseguir? Eu como. E qual é o meio de conseguir? É. Olha o como de novo. É. Aí o que ele fala para nós? É. Aí ele fala assim, fazei, isso é Santo Agostinho, hein, gente? Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Antes de você continuar, você vê que ele dá o testemunho. Ele dá um testemunho do que ele fazia. Ele não fala Tanto só, é. você fez? Não, eu não fiz, não. O Silvio Santos que era assim, né? Assiste o filme e tal. Eu não assisti, não, mas me Mas disseram é que disseram não. que é bom. Mas ele não, ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. E o que ele fazia? Resumindo aqui, porque é um texto muito grande. Todo final do dia, ele fazia um diáriozinho. E ali ele colocava no diário dele, no final do dia, ali quando ele já tinha tomado seu banhozinho, já tinha comido seu pãozinho, já estava serenando, antes de dormir, quando ele estava naquela parte mais serena, ele fazia o diáriozinho dele, colocando ali de formas claras, precisas, o que ele tinha feito de bom no dia e o que ele tinha feito que ele não considerava bom, ou não considerava muito bom. No que tinha feito de bom, ele colocava um ok lá. Opa, isso foi legal. Posso fazer isso mais vezes. E o que não foi muito bom, ele falou assim, preciso melhorar. Eu comecei a fazer isso com meus meninos. Você acredita? E não deu certo, não. Deu não. Vou te contar por Muito quê. difícil, né? Eles eram menores. E eu comprei um caderninho, 2 cadernos para cada um. Eu tenho tenho dois filhos que são gêmeos, o Pedro e a Duda. Comprei um caderno, 2 cadernos para cada um. Encapei o caderno da esquerda, vamos dizer assim, capa branca, e o outro com capa preta. E disse: toda hora que vocês fizerem coisa boa, que vocês considerarem que é boa, escreve no caderninho branco. Fiz isso. Pois é difícil mesmo. E toda hora que vocês fizerem uma coisa ruim, escreve no caderninho preto. Caderninho Eles preto me é olharam quase assim, nada. eles Né? me olharam assim, ó. Eu dei para cada um encapado, bonitinho. Eu tentei fazer isso aqui. Adivinha o que aconteceu? Ah, o caderno preto tava quase que sem nada, né? Eles sumiram os 2 cadernos. Eles sumiram os cadernos. isso aí. Por que eles sumiram? Porque nós temos como espíritos, tá? Não é porque Sim. eles têm, na época tinham 10 anos, não é isso não, 9, 10 anos. É porque nós já trazemos essas dificuldades de enfrentar as nossas sombras que eles iam registrar no caderninho preto desde lá atrás. Então, para colocar as coisas boas, pega uma folha e coloca suas qualidades. Você vai, me dá mais folha aí, me dá mais folha, me dá mais folha. A gente vai ter essa facilidade. Agora, coloque numa outra folha as coisas que você precisa melhorar, as coisas que você, os seus defeitos. Você vai rodear, você vai colocar uma lista, não vai nem escrever direito, vai lá, toma uma água, volta. Nós temos dificuldade de expor os nossos defeitos. De encarar Porque quando os nossos você defeitos. escreve, você o quê? Registra. É. Olha que interessante isso. É interessante. Por isso que o como fazer da pergunta 919 é perfeito. desafiador. É desafiador. Porque a gente não. Isso é bacana de falar, porque quando a gente depara
com os nossos fracassos, né? Com os nossos medos, com aquilo que a gente não é tão bom, vamos dizer assim, é desafiador. Sim. Porque o autoconhecimento, você vai identificar, igual a gente acabou de falar, e o Santo Agostinho também, aquilo que é bom e que é ruim. O problema é quando eu identifico o ruim, e aí eu me auto-identifico na hora. Tipo assim, agora eu sei que eu sou ruim mesmo. Agora eu já sei que eu sou um cara agressivo, agora eu vou ser mesmo, porque agora eu já sei que eu sou, esse é o jeito que eu sou. Aí você assume a síndrome de Gabriela. Sabe o que é a síndrome de Gabriela? Não. Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas aí, quando a gente assume isso aí, é porque tá claro o nosso não desejo de mudança. Exatamente. Mas aí é onde você acaba se estacionando, Isso. né? Você congela naquilo ali. E o importante do autoconhecimento não é você se identificar E parar. e parar. É. E congelar naquele. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, com a síndrome de Gabriela. Não. Esse é o momento de você parar e falar assim: eu vou mudar. Isso precisa mudar. Isso é isso. Este não sou eu. Eu posso ser melhor do que isso. E aí que entra o que a doutrina nos traz e que muitos, para não falar todos os espíritos já conhecem, é a nossa transformação íntima. Exatamente. Eu falo transformação. Tem gente que gosta de falar reforma íntima. Eu já falei isso aqui em outros episódios. Eu acho a reforma íntima muito fraca. Porque reformar, você vai dar só uma pintada ali na parede, vai dar uma rebocada onde tem. Agora, a transformação, ela depende da ação. Isso A transformação, a outra pessoa vai perceber que você mudou. Isso é uma transformação. Normalmente, da reforma só você percebe. Mas quando você transforma moralmente, transforma interiormente, isso passa a ser visível para o próximo. E o próximo quer também experimentar aquilo, porque vê que você está melhor, que você está mais feliz, que você está se conhecendo mais, se respeitando mais. Ontem eu estive lá em Divinópolis, né, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, e a casa estava cheia, Fabiano. Eu falei sobre isso que você acabou de falar. Nós entramos para poder assistir uma palestra, qualquer que seja, e elas são muito boas e elas mexem com a gente. Quando o expositor sabe mexer com a pessoa, é muito importante que ela saia dali, mas que ela seja transformada um pouquinho para ela fazer alguma coisa. Porque ela pode se emocionar com o que foi falado, com o texto evangélico, pode se emocionar com as histórias, Sem dúvida nenhuma. pode se emocionar naqueles 40, 50 minutos ali, o que é importante isso. Mas a grande reflexão é, eu preciso voltar para minha casa melhor do que eu entrei no centro espírita, por exemplo, mas eu preciso buscar algo em ação. Isso. Ação no bem. Caso contrário, eu vou voltar na outra semana, no mesmo horário, outro expositor, vou me emocionar novamente e volto para casa a mesma pessoa. Então eu não faço nem reforma nem transformação. Eu vou ficar só semanalmente me emocionando. Que era o que acontecia comigo quando eu era católico. Eu ia à igreja, achava bacana, tá, na outra semana. Pronto. Eu botava a mesma pessoa. Então, se você não se jogar nesse processo transformador com as obras que a instituição religiosa ou doutrinária te oferece, você vai ficar marcando passo. Exatamente. E aí você vai precisar de outra reencarnação para outra oportunidade. Então é bom a gente despertar agora, aproveitando já o Despertar Podcast, nos despertarmos agora para essa consciência. Porque de tudo que nós falamos aqui, né, as leis de Deus estão dentro de nós, estão na nossa consciência. Se eu me examinar, eu consigo perceber naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu ainda já tenho, que eu já tenho de qualidade, que eu já tenho em mim que é bom, o que eu preciso de melhorar. Mas transformar e colocar isso em prática, em ação, colocar isso em questões fraternas, né? Eu me autoconhecendo, agora eu tenho condição de ajudar o outro, ô Luiz. Isso. Eu tenho condição de ajudar o outro. O outro se identifica comigo.
Ele consegue me ver de forma diferente, ele consegue se identificar, né? Eu não preciso ficar me justificando. Ele me conhece. E outra coisa, Fabiano. E o autoconhecimento me ajuda na convivência com esse outro. Exatamente isso aí, ó. Porque você passa a compreender o outro a partir do momento que você precisou domar algumas más inclinações suas e você vê que ele está tendo dificuldade. Vem o quê? Compreensão do problema alheio. E aí eu começo a ver que eu estou evoluindo espiritualmente neste momento. Exatamente. Quando eu começo a ter a benevolência, a indulgência, quando eu pratico o perdão de forma tão espontânea que isso para mim é natural. Além disso aí, quais outras práticas que você aconselharia ao espírita fazer para que pudesse meio que sistematizar os primeiros passos? Além disso aí, o que a gente poderia fazer para poder ajudar legal. Essas práticas? Agora você falou de você, eu vou falar de mim. Eu utilizo muito da prece. Elevar o pensamento ao alto, a Deus. Converso muito com Deus. Eu gosto da Dona Vânia. Eu falo atenção, cara. A Dona Vânia Salas. A Dona Vânia Salas. Um abraço, Dona Vânia. Um beijo. Dona Vânia, um abraço pra ti. O cara. Vem cá, vamos bater um papo aqui. Ela tem um jeito todo próprio, né? Ela é todo de ensinar, etc. Então, estamos com saudade dela, viu? Pra poder fazer mais uns episódios. Vamos trazer ela aqui pra gente. Eu tô com um assunto pra ela falar aqui maravilhoso. Então, assim, eu utilizo muito da prece. Eu fico o tempo inteiro em prece. O tempo inteiro eu converso com Jesus, com os bons espíritos, com Deus, o tempo inteiro. A meditação também, a meditação no que eu falei antes, né? No final do dia, se não puder todo dia, gente, em algum momento, pare, pensa o que eu fiz, o que eu estou fazendo, né? Se eu posso melhorar as minhas atitudes, se eu fui bem com aquela pessoa, se eu posso fazer mais por mim, por ele. Então eu acho que isso são atitudes, né, que podem ser colocadas no dia a dia. E tem uma outra situação que a gente pode usar muito, que é o evangelho no lar. Presta aí. O evangelho no lar é muito importante. A prática do evangelho no lar é muito importante. E nós, da Casa Espírita, nós fizemos um livretozinho que dá o passo a passo para aqueles que estão iniciando, querem fazer um evangelho na gente, qualquer que seja a religião. Aqui está um passo a passo importante. Distribuição gratuita. Quem quiser, nós vamos distribuir, né? A gente vai oportunizar as pessoas que quiserem ter o evangelho no lar. É um livro gratuito que nós distribuímos aqui em nossa Casa Espírita, está aqui acessível a todos. É importante ou não é o evangelho? Super importante, porque o evangelho é o caminho. Jesus ali nos ensina várias vezes ele falou sobre o reino do céu, sobre se autoconhecer, sobre essas questões que você citou sobre o cego de Betsaida, né, de você oportunizar a melhorar, né, dar uma chance a você mesmo. Então, o evangelho é o caminho, Jesus é o caminho, semanal, a verdade, um horário certo, dia certo, né? Certo. E as obras básicas são também... Só aqui nós utilizamos algumas perguntas essenciais, né? Então, aqui traz muito esclarecimento para nós. Quem quiser aprofundar mais, as obras básicas é o caminho ali, tem todas, ou quase todas, né, as respostas para nós, que a gente ainda é espírito em evolução. Você destacaria uma delas para aquela pessoa que está começando no espiritismo, aquela pessoa que tem curiosidade de saber aquelas coisas? Você destacaria das 5 uma delas para começar? Das obras? Começa, para quem quer conhecer o espiritismo, conhece pela obra O que é o Espiritismo, que é uma obra fantástica do Kardec. E lógico. Pequenininho. Livreto pequenininho. Mas é interessante você conhecer a doutrina, historinhas, né? Conhecer os fundamentos da doutrina e, lógico, o Livro dos Espíritos. Esse é o carro-chefe. Esse foi o que me colocou no prumo, vamos dizer assim. Ô Fabiano, tem tanta história de tanta gente que, a partir da leitura desse livro, houve um despertamento muito grande. Mas não tem quem não desperta. Não tem quem. Livro dos Espíritos, que é esse aqui, ó, que a gente
um livro de perguntas e respostas, compilado por Allan Kardec, que traz aqui para nós explicações de várias questões da nossa vida e principalmente a do tema de hoje, quem sou eu? Maravilha. Estamos encerrando, né? Chegamos ao final deste programa. Espero que o pessoal tenha compreendido aí a mensagem que a gente quis trazer. O autoconhecimento, importantíssimo para quem quer saber quem ele é. Mas quando se perguntar quem é você, você já consegue responder. Sou um espírito em evolução, que erro, mas que aprendo com meus erros, consigo identificá-los e consigo transformá-los. Consigo me transformar. Porque dessa forma, a gente entende que a nossa caminhada aqui, ela é uma caminhada para que nos transformemos cada vez mais até chegarmos a ser espírito puro. Exatamente. Espíritos que realmente já alcançaram essa sabedoria. E quem quiser entrar mais dentro dessa questão, começa pela pergunta 919, que ela é muito grande, mas ela é extremamente pedagógica. Questão 919 do Livro dos Espíritos, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Etc. Essa questão eu indicaria para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre a temática de hoje. E sobre a temática geral do quem sou eu mesmo, o Livro dos Espíritos como um todo. Querido. Aí é quem fui, quem sou e quem serei. Quem serei. O antes, o agora e o depois. É isso aí, meu irmão. Meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Despertar Podcast e precisamos muito de você que nos ajude a divulgar esse trabalho que é nosso, e queria deixar aqui os nossos agradecimentos para os nossos patrocinadores que contribuem para o sucesso desse podcast, que é a empresa Ser Vidros de Campo Belo. É uma empresa que trabalha com vidros e atende Formiga e região. Anotem os telefones, que realmente eu comprei para minha casa, sou testemunha viva. Podem ligar lá, o orçamento eles fazem, preço muito bacana. 35 999 87 94 15. Vocês vão falar com a Daniela, é o seu celular pessoal. E o telefone fixo, 35 também, 3831 1392. Uma empresa nota 10 no ramo de vidros. E quem quiser dar uma melhorada aí na harmonia facial, o Instituto Tatiane Ramos, ela que é uma grande amiga, uma profissional da melhor qualidade, atende aqui em Formiga pelo telefone 37 999 62 11 60. Então são dois companheiros aí que estão nos oportunizando produzir todo esse material para vocês. Não podemos deixar de esquecer também o nosso querido Dr. Ricardo Amin. Dr. Ricardo Amin, endocrinologista, que também nos patrocina, também nos ajuda aqui para que esse episódio possa ter continuidade. Né? E bacana é que ele trabalha nessa área da saúde, ele trabalha com a matéria e com o espírito. O Ricardo, ele tem essa pegada muito pessoal, muito humana, muito bacana, muito humanizado. Então, se precisar de qualquer coisa nas questões médicas, endócrinas e espirituais, porque pode procurar o Dr. Ricardo Amin lá, que ele já fez um episódio aqui com a gente que vale a pena assistir. Vai ser lançado daqui uns colabora dias. Com a gente. Muito obrigado, viu, Dr. Ricardo? Bom, meu querido, forte abraço. Vamos para um próximo tema aí, que também venha nessa pegada das pessoas se conhecerem, conhecer mais sobre a doutrina, que possamos aí continuar levando conhecimento a esses corações internautas. Isso aí. Grande abraço, podcast Despertar fica por aqui.